Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, quinta-feira, estamos no dia 17 de setembro, 16 horas agora, horário de Brasília, aqui em Goiânia. Estamos com uma live, outra live, mais uma live pela editora Scott. E hoje, o tema que iremos discutir dentro de formação de professores é comunidade de aprendizagem. E olha só, antes da gente começar no tema propriamente dito, eu gostaria de me apresentar, porque com certeza uma ou outra pessoa ainda não me conhece, ou a maioria não me conhece. Eu sou Andréa Kohan, eu sou pedagoga, me formei pela Universidade Estadual de Goiás. Eu sou especialista em docência universitária também pela Universidade Estadual de Goiás. Sou mestre em educação pela PUC Goiás e tive a professora doutora Iria Brzezinski como minha orientadora. Sou doutora em educação pela Universidade de Brasília e tive como orientadora a doutora Kátia Curado Silva. Atualmente eu faço pós-doutorado em educação na PUC Goiás e estou com o orientador, doutor José Carlos Libânio. Então, estudo formação de professores, pelo viés do currículo, pelo viés da didática, pelo viés da extensão universitária. Mas a formação de professores acaba sendo o meu eixo de estudos. E eu coordeno o GFOP, que é o Grupo de Estudos em Formação de Professores e Interdisciplinaridade. O GFOP, ele existe desde 2006. Nós estamos trabalhando nesse grupo pensando nos 3 eixos da universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. E os 3 eixos, eles fazem ali um movimento para a produção acadêmica. Então, dentro da produção acadêmica que o meu grupo trabalha, nós elaboramos vários livros, nós organizamos vários livros. E um dos livros que lançamos em 2020 é esse aqui, o livro Educação. Olha só, estou tentando mostrar aqui para vocês da melhor forma possível o livro Educação, Diálogos Avançados e Caminhos Traçados. Então, vejam, só pelo título já dá para a gente perceber o que vem pela frente, não é mesmo? Diálogos avançados e, claro, caminhos traçados. Isso tudo com Panorama Educação. E quando falamos em educação, é claro, formação de professores está presente, não é mesmo? Olha só, eu gostaria que vocês que estivessem participando, que estão aqui entrando na nossa live, que vocês mandem os seus comentários para nós no chat, façam questionamentos durante a nossa live, não deixem para questionar somente no final, tá bom? Por que isso? Porque a gente pode ir batendo um papo, né? É um debate teórico? Sim, mas a gente pode fazer um debate teórico muito mais relax, muito mais um diálogo, até pela proposta do nosso livro, né? Mas por que isso? Porque hoje nós iremos conversar sobre comunidades de aprendizagem. E quem veio para conversar conosco sobre essa temática? Bom, 2 autores que trabalham muito sobre isso. Vamos conhecê-los? Olha só, nós temos então hoje 2 convidados para a nossa live. O doutor Davidson Bandeira de Moura, olha só, eu estou aqui, né, com o livro, fazendo já a divulgação do nosso livro. Olha que lindo que ficou. Ele é doutor em Ciências da Educação pela Universidade Americana do Paraguai. Ele é mestre em Ciência da Educação pela mesma universidade, especialista em Educação de Jovens e Adultos pela Universidade, pelo Instituto Federal de Pernambuco, especialista em Educação, Pobreza e Desigualdade pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Prática de Análises Discursivas pela FAFIR de Pernambuco, graduado em Letras Vernáculas pela FAFIR
também de Pernambuco. Então, nós estamos aí com um professor pernambucano, será? Olha, Goiás e Pernambuco conversando hoje? Que bacana! Também fazendo parte aí da nossa conversa hoje, nós temos a mestra doutoranda Josineide Teutônia da Silva. Ela é doutoranda em Ciências da Educação pela UNAD, no Paraguai, é mestra em Ciências da Educação pela Universidade da Madeira, no Porto, Portugal, especialista em psicopedagogia clínica e institucional pela Universo, especialista em formação de professores da educação básica pela Uninasal, licenciada em pedagogia pela UVA. Então, professora Josineide compõe aqui a dupla com o Dr. Davidson para que a gente possa conversar nessa tarde de hoje sobre comunidades de aprendizagem. Bom, para que a gente possa dinamizar aqui o nosso trabalho, a nossa tarde, e que a gente consiga fazer uma conversa bem legal, eu penso que uma metodologia que seja bacana é, por exemplo, o Dr. Davidson conversa conosco sobre a perspectiva dele em relação à comunidade de aprendizagem, por uns 10 minutos, pode ser, e aí a doutoranda Josineide conversa conosco também sobre a temática, por volta aí dos 15 minutos, e a gente vai conversando, intercalando as perguntas que vierem no chat. Pode ser assim, pessoal? Porque nós temos aí a questão de 1 hora, mas a gente sabe bem que 1 hora passa rápido. E nós precisamos também ir, durante a nossa live, atendendo aos nossos visitantes e falando sobre o grande sorteio do livro. Fiquem atentos, por favor. Quem estiver participando conosco, vocês precisam tirar print da nossa live ou a foto da nossa live, colocar lá no seu Instagram, copiar a editora Scott, não esqueçam disso, e ainda dizer, #quero-livro. Por quê? Porque na sexta-feira, amanhã, será sorteado um exemplar do Educação, entre aqueles que fizerem isso aí que eu falei. Então, não se esqueçam, pessoal, vamos lá, vamos fazer aí o print ou a foto da nossa live. Então, pessoal, agradeço vocês, Dr. Davidson, mestre Josineide, agradeço vocês por terem aceito participarem desse momento, nessa tarde calorenta, pelo menos aqui no Goiás. Vocês dois aí no Nordeste, eu penso que não está diferente, né? Quente, abafado, seco, mas vamos lá. A produção do conhecimento ultrapassa fronteiras e climas também, né? Temperaturas e tudo mais. Então, eu deixo com vocês a palavra e gostaria que vocês ficassem bem à vontade para bater um papo, para a gente conversar mesmo sobre o que são as comunidades de aprendizagem. Como que acontece esse movimento? É algo novo? De onde vem? Porque eu acredito que muitas pessoas estão curiosas para saber o que é isso. Olha só, tem a Andressa, é a Andressa que está chegando aí com a gente, Azevedo Silva. Qual o seu primeiro nome, Azevedo Silva? Por favor, se apresente para nós. E, inclusive, pessoal, vão colocando de onde vocês são, para a gente poder saber, né? São do Goiás? De qual canto do Brasil? De qual canto do mundo que vocês são? Vamos interagindo aí com a gente, tá? Então, eu passo a palavra agora para o Dr. Davidson proferir as suas convicções, as suas concepções, para que a gente possa conversar um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde, doutora Andréia. Boa tarde, doutora Andréia. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. É com grande satisfação que nós estamos ampliando cada vez mais essa relação de intercâmbio entre o programa de pós-graduação em educação da Universidade Del Sol, onde eu comparto, né? Como nós falamos lá, faço parte do colegiado
né, da direção acadêmica, e aqui no Brasil represento a Universidade Del Sol. E também, é claro, saudar todos os estudantes e pesquisadores de todos os lugares do Brasil, especialmente os que estudam no Paraguai, porque são uma média de 15 mil brasileiros fazendo mestrado e doutorado, então é bastante gente. O Brasil, às vezes, não tem noção desse movimento, e fazem exatamente por conta das adequações de tempo, né, que do norte do Brasil, sobretudo, do Macapá, do Roraima, do Rondônia, da região Nordeste também, de lugares onde o ensino superior, inclusive, ainda é bastante difícil, né? E também as pessoas trabalham muito. E chegam com as inúmeras inquietações de um país trazido para uma sala de aula. Entre as muitas inquietações, né, está também a inquietação das comunidades de aprendizagem, e, por que não dizer, pensar sobre métodos, pensar sobre currículo, sobre política pública, sobre a formação continuada no âmbito da sala de aula, a formação continuada que é ofertada e deve ser ofertada, né, pelas secretarias de educação de estado e de município, por meio das suas unidades de ensino, suas gerências de ensino, e isso vai permitindo que a pesquisa em educação em caráter acadêmico permita uma reflexão consistente a respeito da trajetória de educadores da educação básica. Obviamente que pensar unicamente a educação básica não é a única proposta num programa de ciências da educação, mas é verdade que ela também é um elemento muito fértil. E, antes de mais nada, doutora Andrea, também saudar os irmãos do Paraguai, me permita, né? Claro. Buenas tardes, queridos hermanos de Paraguay. Acá su hermano, doctor Bandeira, con mucho honor, con mucho gusto, está acá en Brasil, compartiendo con nuestros maestros hermanos del Brasil y con la Universidad Estadual de Goiás, con un gran saludos para la doctora María Medina Barrios, doctor Irineu Barreto Ascona y nuestra rectora, doctora Gladys Petrona Morales, doctor Irineu Barreto también. Bueno, e também aos outros professores doutores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é, da Universidade do Paraná e de demais universidades onde nós temos professores convidados que atuam no nosso programa. Bem, comunidade de aprendizagem. Penso que a primeira inquietação que deve aflorar é questionarmos o que é e o que não é comunidade, né? Porque a comunidade, como os pesquisadores na área entendem, é uma palavra polissêmica. Se ela é uma palavra polissêmica, ela é uma palavra que tem muitos sentidos e não é demais dizer, também muitos significados. Mas eu vou, como insistente estudioso que trata das questões do vernáculo, né, pensar a origem da palavra, né? Comunidade vem de comum. Então, o que é que singulariza um determinado grupo humano, uma determinada organização social, já que a sociedade ela é constituída por tantas organizações, mas como essas instituições interatuam quando se trata das rotinas no ambiente de aprendizagem formal, que é a escola. E o Brasil, obviamente, ela se aproxima, as instituições brasileiras se aproximam das discussões que têm buscado os melhores caminhos para atender aquilo que está no bojo da LDB 9394/96, que é a pluralidade de concepções pedagógicas, que é algo fundamental e está apoiado no preceito de democracia, que está apoiado no preceito de diversidade humana num país com uma dimensão continental como o Brasil. Então, obviamente que há lugar para as diferentes concepções, desde que elas sejam, ou pelo menos tenham em vista, a autonomia e o caráter democrático, que são dois elementos muito preciosos para uma comunidade de aprendizagem.
né? Então, esse já é um elemento importante da comunidade de aprendizagem, né? Pensar a autonomia e a democracia. Também não são duas palavras autoexplicativas, porque a concessão ou a construção, esculpir a autonomia em crianças, em jovens, em adolescentes, em adultos, também redimensionar a autonomia no papel do educador, do diretor, do coordenador, de todos aqueles que participam da escola e que, historicamente, estiveram em lados opostos, numa relação hierárquica, e geralmente uma relação hierárquica vertical, onde a horizontalidade, ou seja, a relação de igualdade, ela era pouco ou raramente, eu diria, às vezes nem sempre, ela era manifesta. Então, a verticalização, na ideia de que o professor, o gestor, o diretor, o coordenador, ele é o centro do saber, é ele quem sabe, e vai estabelecer ao aluno, que eu também não gosto muito do termo, né, porque é a ideia do latim sem luz, aluminum, sem luz, e ninguém está ausente de luz. É como diz a própria base da antropologia da cultura, não tem ninguém sem cultura. Todos são dotados de cultura. Então, evidentemente que uma comunidade está atrelada à cultura que particulariza, que individualiza, que subjetiva, que constitui a identidade desses indivíduos, dessas pessoas que chegam pessoas no ambiente escolar. Elas não se tornam pessoas, né? É importante lembrar que um princípio da LDB 9394/96 é o pleno desenvolvimento do educando. Veja que não se usa na LDB pleno desenvolvimento do aluno, e sim do educando. Gosto muito dessa redação, porque educando remete à ideia de educação, ex duceres, tirar para fora, e não a ideia que nós temos numa visão mais convencional, aquilo que, entre aspas, poderia se chamar de tradicional, que é a ideia de introjetar no aluno, introjetar na criança os saberes que ela não tem, os conhecimentos que ela não tem, porque ela é vista como tábua rasa. Ora, a comunidade de aprendizagem não pode e nem parte dessa proposta. Há uma noção, um preceito de respeito, o respeito à individualidade, o respeito à trajetória histórica, inequívoca, inegável e variável em sua diversidade, que constitui o sujeito, a criança como sujeito de direitos, como sujeito, como pessoa, com uma história, que tem gostos, que tem preferências, que olha o mundo a partir do seu ponto de vista. O lugar de onde ela vê o mundo precisa ser respeitado, assim como os demais que estão consigo, né? Seus colegas, os professores e todos os que constituem a escola. Portanto, perceber a escola como uma comunidade de aprendizagem é identificar quais são essas identidades que constituem essa comunidade, né, para poder reconhecê-la. Obviamente que reconhecê-la não é tomá-la como algo pronto, acabado, mas é, sobretudo, identificar o processo de resgate para o fortalecimento dessa identidade. E por quê? Porque, historicamente, a nossa escola ela tem uma tradição, como a maioria dos que estão em educação conhecem, uma tradição bancária, em que o indivíduo se coloca numa posição assujeitada, numa posição amordaçada. Ela não tem voz que constitua o nível de qualidade que possa dar a ela o caráter de valorização pelo que diz, mesmo quando erra. Que isso não tem importância, porque todos, na verdade, nos colocamos e todos nós erramos durante todo o nosso percurso da vida. Então, a comunidade de aprendizagem, ela tem em vista esse ponto de partida. A democracia, a autonomia, e a autonomia no processo contínuo de construção, sem nenhum papel pejorativo, em relação ao professor, ao educador, que atua num regime de tutoria,
que atua no regime de fortalecimento para que ele descubra, não apenas um programa engessado, fixo, impositivo e invariável. Não. A comunidade de aprendizagem leva em consideração os interesses da criança, os interesses do jovem, os interesses daqueles que constituem a comunidade, daqueles que estão ali e existem, e não podem mais ser considerados como se invisíveis fossem, ou como se passassem a existir apenas no momento que estão no processo de escolarização. Eu quero fechar aqui o bloco dizendo, parafraseando aqui as palavras de Lima, né? Ele diz assim: o processo de mudança em busca de um ideal pessoal e social melhor é a meta da educação. Com o melhor não está predeterminado, o melhor não está predeterminado. E como é pelo uso da liberdade que cada um determina sua escolha, a educação deve ser pluralista na forma de realizar-se com a relação a cada indivíduo. Só assim se configura a responsabilidade de cada um sobre o resultado de sua ação, de vez que a construção é uma projeção da personalidade livremente construída. Lima, 1969, página 23, que está no artigo, inclusive. Olha só, que bacana. Obrigado, doutor Davidson, por suas palavras. E eu queria aproveitar para agradecer. Olha, a Cidália de Campos Belos está aí conosco, que coisa boa. A Marcela de Brasília, a Marlene Reis de Inhumas, a Maria Sandra, eu só não localizei de onde é a Maria Sandra. A Cássia de Campos Belos. Gente, muito obrigado por estar assistindo a nossa live. É muito bom ter vocês aqui. Olha, a Andresa Renata acabou de entrar, a Darli Maria também. Muito bom. Porque tudo que a gente faz é pensando em socializar os conhecimentos. A produção científica, por si só, ela não tem sentido se vocês não entrarem, não conversarem, não lerem, não analisarem tudo aquilo que a gente está produzindo. Então, vocês aqui conosco é maravilhoso. Eu aproveito para lembrá-los que se vocês têm interesse em ganhar amanhã um livro Educação da editora Scott, faça um print da nossa tela ou tire uma fotografia, coloque no seu Instagram, porém ele tem que ser aberto, tá? Para que a gente possa entrar no seu Instagram. Roseli, tudo bem? De Rondonópolis, que coisa boa! Tire um print, tire uma foto da nossa live, poste no seu Instagram aberto, coloque aí a editora Scott e também escreva #quero livro. E amanhã esse livro pode ser seu. Olha, doutor Davidson, adorei a sua fala, mas eu fiquei curiosa em uma coisa. Talvez os colegas aí estejam pensando, então, uma escola é uma comunidade de aprendizagem? Ou dentro de uma escola podem haver várias comunidades de aprendizagem? Como que é isso? Olha que bacana, IEVA, Instituto Educacional Viver e Aprender. Olha, muito bom, professor Roiane Soares, doutorando em Ciências da Educação da UNADS. Que coisa boa, seja bem-vindo. Rinaldo também, Rinaldo Venâncio, que coisa boa. Então, doutor Davidson, será que algumas pessoas estão pensando, então escola é uma comunidade de aprendizagem? Ou uma escola podem ter várias comunidades de aprendizagem? Será que tem alguma coisa a ver com isso? E se a gente for pensar, comunidade de aprendizagem, não tem algo semelhante aí com o que Paulo Freire já nos dizia desde a década de 50? Autonomia, liberdade, criatividade. Será que tem alguma coisa a ver? De fato, tem alguma coisa a ver, mas nós não podemos fazer uma afirmação de modo algum de que uma escola, pelo fato de ser escola, na concepção clássica, na concepção conservadora de escola como a temos, limitada pelas paredes, limitada geograficamente pela sala de aula, limitada pela disciplinarização
do conteúdo, pela disciplinarização do horário, pela disciplinarização das disciplinas, pela falta de diálogo entre aquilo que é não mediado, aquilo que como é que eu diria, descentralizado. Não há muito processo dialético, né, na tradição do que nós temos de escola. Então, escola, como nós temos aprendido, escola como nós temos vivenciado, ela não corresponde a uma comunidade de aprendizagem. Nem tampouco pode-se afirmar que porque a escola faz eventos ou projetos envolvendo o que está no entorno da comunidade, eventualmente, isso situe uma comunidade de aprendizagem. É preciso outros elementos. Mas eu gostaria também de que, se você concordar, é claro, Andréia, para participar dessa questão, a professora Josineide, né? Bem, isso aí. Dela, né? Para a gente poder melhorar o diálogo, né? Agora a nossa roda de conversa está completa. Então, entra aí, professora Josineide. Ai, como eu fico feliz em escutar falas tão assertivas a respeito de comunidade de aprendizagem, né? Eu iniciei a pesquisa e contemplei o nascimento de uma comunidade de aprendizagem quando eu estava fazendo o meu percurso acadêmico do mestrado e vi o nascimento de uma comunidade de aprendizagem na Escola Projeto Âncora, que até então atuava como instituição, uma ONG, estava como uma instituição filantrópica, e nasceu uma escola. E dessa escola nasceu uma comunidade de aprendizagem. E eu estava lá durante esse percurso de nascimento. Contudo, eu vim vislumbrar, durante a pesquisa agora no doutorado, de uma comunidade que já nasce comunidade de aprendizagem. E o professor foi muito feliz quando ele colocou que escola não é comunidade de aprendizagem. E nós temos visto, tem até uma fala que eu guardei para um outro momento, mas se cabe agora, vamos falar sobre isso agora, que é uma fala do Pacheco, que diz assim, Pacheco 2014, página 12, que também está no nosso livro. Se fizermos uma análise de conteúdo dos PPPs das nossas escolas, concluiríamos que quase todos contêm termos como autonomia, cidadania, solidariedade, porém, nunca vi algum PPP que contemplasse a beleza no seu texto como valor a ser desenvolvido na prática. O fato é surpreendente, porque ou a educação é um ato estético, ou não é educação. Então, dizer que eu encontrei em diversos momentos da pesquisa locais dizendo ser comunidade de aprendizagem. E, inclusive, uma comunidade de aprendizagem que diz ser a primeira no mundo, que é a comunidade de Barcelona, né, de Verneda, em Barcelona, que diz ser a primeira comunidade no mundo, né, que nasceu nos anos 90, entre 80 e 90, e o professor acabou de citar o Lauro de Oliveira Lima, no seu livro em 1969, onde ele já fala de comunidade de aprendizagem, onde as comunidades de aprendizagem são tão antigas quanto os homens. Só que a sistematização dessas comunidades é que vai fazer todo o diferencial. A escola, ela não é uma comunidade de aprendizagem, mas ela pode se tornar a partir do momento que ela quiser deixar a roupagem que a veste. Estava até lendo uma frase de Rubem Alves, que eu tenho esse livro, e ele diz assim que eu preciso raspar a tinta no qual me pintaram para poder aprender de novo. Então, as escolas precisam tirar essa tinta, porque se essa pandemia, por exemplo, veio mostrar mais do que nunca que a escola não está preparada e nem está formando, dizendo que está cumprindo o seu papel, que é formando cidadãos. E eu entro também que as pessoas às vezes falam, e as comunidades de aprendizagem como se fosse uma adaptação de uma escola. Não é uma adaptação da escola, e ela também está respaldada na lei, na LDB, no artigo 23, que diz assim, a educação básica poderá se organizar-se em séries anuais, períodos semestrais,
ciclos, Sim. alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por formas diversas de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, também está respaldada na lei, ninguém que vai estar criando núcleos de aprendizagem ou comunidades de aprendizagem estará agindo fora da lei, não estará. E o que vem a ser, de fato, realmente essas comunidades de aprendizagem? Eu estou ainda, junto com o professor, ainda não posso revelar, porque estou ainda por definir, mas vamos dizer, como o próprio José Pacheco nos diz, que é uma construção social da educação. Eu vou dizer mais além, mas eu vou dizer isso na minha defesa, tá, doutora? Então eu vou guardar, eu vou tentar segurar um pouquinho e vou dizer isso vou dizer o que é na minha defesa. Contudo, o que há de diferencial na aprendizagem, na comunidade de aprendizagem? Está lá presente, de fato, o Dewey, está o primeiro na escola de Frankfurt Habermas, vem o Dewey, vem a escola aberta, vem o Ramon Flecha, né? Vem Paulo Freire, vem o Pacheco, vem o Lauro de Oliveira Lima, vem o Florestan Fernandes, vem o Anísio Teixeira, vem autores principalmente brasileiros, para fazer o que o Paulo Freire diz, sulliar a educação. Temos muitas coisas boas dentro do nosso país, não precisamos buscar fora. Então, o que é que precisamos fazer? Precisamos fazer uma educação pautada nas comunidades de aprendizagem, em valores, em princípios, no que é que o outro precisa aprender, e não tratar o outro como um número numa caderneta, ou seja lá, numa caderneta online, que não deixa de ser uma caderneta. Eu preciso saber o que o outro quer aprender, qual é a necessidade no momento que a Andréa tem, qual é a curiosidade que a Andréa tem de aprendizagem. E dentro vamos dizer que a Andréa gosta muito de carros. E ela diga para mim, que sou a tutora dela, que ela gosta muito de carro. E eu vou aproveitar dentro do que ela gosta de fazer para introduzir o que ela necessita aprender. Dando basicamente não, fortemente graus de autonomia, protagonismo, que isso nós vemos sempre nas reuniões, quando há, de PPP, para discutirmos o que vai acontecer durante o ano letivo, e que viram arquivos de gaveta. Nas comunidades de aprendizagem, nós temos a matriz axiológica, que são as matrizes, como o professor de letra vernáculo vai dizer, a matriz de valores, né? A matriz de valores, que são valores elencados pela comunidade a serem desenvolvidos em cada um deles. Honestidade, respeito, generosidade, responsabilidade, amorosidade, comprometimento. Dentro dessa matriz axiológica, eles mesmos, as crianças, os adolescentes, fazem sua carta de princípio, respaldando e mostrando e colocando para a Secretaria de Educação a que eles estão postos. Josineide, a minha cabeça está fervilhando aqui. Ferveu um dia. Mas olha só, tem pelo menos... Vou devagar. Pelo menos uma eu quero te fazer agora, tá? E antes de eu quero agradecer o Luiz Carlos Scott, de Goiânia, que está aqui conosco, a Edízia, de Camaragibe. Olha só, tem vários lugares do Brasil aqui conversando, assistindo, participando conosco, tá? Pessoal, por favor, vão colocando aí as suas dúvidas, os comentários. Inclusive, tem um comentário aqui, Josineide, sim, do Instituto Educacional Viver e Aprender, dizendo que palestra magnífica, viu, doutor Davidson? Vocês dois estão arrasando aí. Agora, vejam, entre tantas coisas que está aqui na minha cabeça, eu vou colocar uma. Tá? Aí, se der tempo, eu vou colocando as outras, né? E esperando os colegas aqui no chat se movimentarem. Não deixe para o final, gente. Vão colocando agora que a gente vai conversando mesmo, tá? Eu fiquei pensando assim, já que falamos em PPP, falamos em matriz, falamos em o interesse do aluno,
protagonismo do aluno. Eu questiono, como fica a questão da BNCC, daquele currículo praticamente engessado que a BNCC traz para a gente, pensando no Brasil, nas comunidades de aprendizagem do Brasil, como que faz para driblar? Porque eu acho que é mais ou menos isso, né? Como que se efetiva um currículo dentro, ou contando, ou no movimento das comunidades de aprendizagem? Como que é isso? Dentro da comunidade de aprendizagem, o professor, o tutor, ele costuma não responder as perguntas. Então, eu vou dar uma breve fala e vou te fazer uma outra pergunta e você vai me responder. Aí você me responde se você achar necessário. Quando eu estive fazendo a minha pesquisa de campo, houve uma criança que estava desenvolvendo o seu projeto, seu roteiro de estudo, e que ele disse que estava fazendo uma pesquisa sobre cachorro. Estávamos num grupo de formação de professores, né, do Brasil inteiro. Na sala tinha aproximadamente 27, 28 professores. Nessa sala, não falo sala de aula, nessa sala. E todo mundo fez uma cara de esse menino de 11 anos falando de cachorro, que coisa tão boba. Aí o menino foi e listou a raça do cachorro, o que é que ele se alimentava, de onde é que ele vinha, localizou a raça, o nome, a origem do nome, foi pesquisar o que é que queria dizer, foi localizar no mapa de onde vinha, de que país, de qual continente, foi ver qual era a alimentação que aquela criança precisava aprender, que aquele cachorro precisava para se nutrir, foi buscar os nutrientes que havia na alimentação daqueles cachorros, e ele disse que findou o projeto dele e ele fez o compartilhamento, que é comum haver quando há um roteiro de estudo, o aluno conclui o roteiro de estudo, ele faz a apresentação para os demais colegas, porque pode ser que existam aqueles que queiram aprofundar, ou aqueles que queiram também fazer a mesma trajetória e descobrir outras coisas. Aí todo mundo fez aquela cara. Quando, de repente, uma das professoras, que não fui eu, infelizmente não fui eu, mas a professora teve a curiosidade de dizer assim, e agora qual é o seu projeto? Ele disse, agora nós estamos em aceleração de partículas e moléculas. Eu já estou traçando com o meu tutor o meu roteiro de estudo e vamos ver como é que acontece a aceleração de partículas e moléculas. Um aluno que numa escola tradicional seria 5º ano, né, de 11 anos de idade, fazendo uma pesquisa sobre um assunto que talvez nenhum dos 3 que estão aqui na tela dominem, saibam. Então, perguntou... Com certeza. Aí a professora perguntou, onde foi que você viu isso, menino? Ele disse, eu vi uma série num canal aí, e daí surgiu a curiosidade. Então, eu devolvo a pergunta. Será que a criança que vai investigar tudo isso, inclusive, quem for não estou fazendo merchan de ninguém, mas eu acho muito válido nós compartilharmos dessas experiências. No Facebook da Escola Aberta de São Paulo, essa semana, ele foi contemplado, né, e acabou virando notícia, com esse projeto. E eu te devolvo a pergunta. Será que os alunos que descobrem, as crianças que acabam descobrindo lá a vida dos cachorros, será que as crianças que vão lá, e que ele disse o seguinte, aqui, ele falou assim, aqui na comunidade de aprendizagem, eu não preciso estudar só o assunto do meu ano, eu posso estudar até assuntos da universidade. O que importa é eu ser pesquisador. Olha o grau de protagonismo, olha o grau de autonomia dessa criança. Aí eu te pergunto, a BNCC comporta esse aluno? Eu acho que eu prefiro ficar calada, porque vai dar pano para manga, né? Cá entre nós, gente, um aluno como esse, nós temos cada sala, em cada escola, em cada cidade, nós temos alunos assim. É claro que nós temos alunos de todas as formas, né? Mas nós não podemos matar ou machucar, dilacerar a curiosidade daquele que ainda tem.
É nossa função fomentar cada vez mais essa curiosidade, né? Nós, como professores, nós precisamos, primeiro, ser pesquisador. Nós temos que ser, eu preciso ser pesquisadora para poder fomentar no meu aluno esse lado investigativo. Agora, as crianças, por si só, elas são curiosas, elas são pesquisadoras, elas querem desbravar o mundo ao redor delas. E nós, na escola, temos um poder de ir podando essa curiosidade dela, e às vezes a gente acaba colocando eles numa caixinha, todos em uma caixinha com o mesmo formato, em que eu que sou a professora, dito o que eles devem saber ou não, porque a lei que foi elaborada por alguém, né, tá me dizendo que eu tenho que fazer assim. Então, e talvez esse alguém nunca tenha colocado os pés na escola, no chão da escola, numa sala de aula, e vem nos dizer como é que deve ser. Pois é. Então, vejam, eu acho que por essa minha fala aqui já deu para perceber que não, né? Não tem como. E aí, eu fico pensando, mas eu quero, antes de dizer ainda o que eu estou pensando, olha, Maria José colocou aqui, ela é da Secretaria de Educação de Goiânia e está parabenizando a todos nós, obrigado, e principalmente ao professor Bandeira, dizendo que é um privilégio escutá-lo. Roiane Ramos, né? O Roiane Ramos. Rovaine. Desculpa. Olha só que nome diferente. Muito bom. O Rovaine está, então, dizendo para o professor Davidson e para a professora Josineide que está um show de aprendizagem essa nossa live. Super top. E parabéns para a professora Andréia. Obrigado, gente. Olha, o sucesso da live não somos nós, não. São vocês aí que estão nos ouvindo, comunicando com a gente, que vai dando essa energia para que a gente possa continuar conversando. Olha, eu fico pensando, será que nós, professores, já que a nossa live, o tema é formação de professores, comunidade de aprendizagem, será que nossos professores são formados para atender comunidade de aprendizagem? Não, já posso te responder, Andréa. Eu estou trabalhando atualmente com um grupo da Ecohabitat, do José Pacheco e da Cláudia Passos, fazendo justamente formação, esse processo formativo, costumamos falar que é processo formativo, porque não termina nunca, né? O nosso processo de formação, ele não se esgota, e existe uma dificuldade muito grande, e por isso que eu também enveredei pela linha de formação de professores, porque era uma dificuldade que eu tinha. Então, a minha dificuldade eu via nas outras pessoas. E o que é que acontece? Nesse processo formativo, também é colocado os professores para fazer o que deve fazer com os seus estudantes. Eles vivenciam e sentem na pele. E é angustiante as falas dos professores dizendo: gente, eu preciso de ajuda. Gente, eu sou uma professaura, né? Uma professora dinossauro. Eu tenho escutado muito isso, porque nós não fomos formados assim. Eu não gosto muito, o professor dele sabe que eu não gosto dessa palavra forma. Eu já disse várias vezes que forma engessa, e nós precisamos extrapolar essa forma, né? Precisamos sair desse formato, porque já não está contemplando mais o que a sociedade está nos pedindo, o que essas crianças estão pedindo, o que os adultos até estão pedindo, e a pandemia veio aí e mostrou a impotência, na verdade, que nós nos engessamos e sabíamos até tal ponto, tínhamos o domínio de tudo e sabíamos de tudo. E a pandemia disse: oi, tecnologia se sabe, oi, ensino remoto se sabe, apesar de que, ainda assim, mesmo que sendo via remota, a escola ainda continua sendo criminosa. Ela está... Oi, não estou te ouvindo, Andréa. Eu estou muda aqui. Eu não sei, não, mas eu acho que o doutor Davidson está ali. Eu tenho certeza que quando eu terminar, ele vai... Eu só vou falar isso. A escola está continuando cometendo crime. E crime, agora,
fazendo com que essas crianças chorem em frente ao computador, chorem por não ter dado móveis. E eu passo a palavra agora para o professor, porque ele ultimamente tem falado muito comigo também sobre isso. Fala, professor. É verdade, é verdade. As violações. Eu tenho formação em direito, né? Além de ter a minha carreira predominantemente em educação. Eu fui fazer um curso de direito porque eu queria me atuar como um intérprete balizado da redação legal em educação. Tá? Então, eu fui fazer o curso de direito especialmente por conta de compreender hermenêutica constitucional, redação jurídica, que foram os elementos que me impulsionaram a ingressar no curso de Direito. Né? Eu leciono política pública no nosso PPGE, e eu digo que foi um input, um salto de qualidade fora do comum. Eu tenho certeza que eu não conseguiria dar a contribuição se eu não tivesse a formação jurídica e se eu não conhecesse o que está por trás da redação da lei e o que está dentro das técnicas que interferem na interpretação da lei. E, agregando em um aspecto da comunidade de aprendizagem que Josineide bem fala, que é uma orientanda que me encanta sempre, né? Sempre é uma estrela, eu tenho que, de vez em quando, para eu conversar com ela, eu tenho que usar um óculos de sol. Parabenizo abertamente para todo o Brasil e para fora dele. Lembrar, Andréia, que 2 aspectos, e agora vou puxar para a política pública em educação. Primeiro, o artigo 210 da Constituição Federal do Brasil, ele é muito claro. A educação, ela é nacional e ela deve variar local e regionalmente. Portanto, não existe currículo que possa ser engessado. Se ele é problema de formação na universidade, entre aspas, porque existem exceções, e que permitem aos educadores acharem que o currículo deve vir pronto. Há professores que acham que o currículo é o índice do livro didático. Há professores que acham que o currículo é o programa elaborado pelo município, que deve ser um alcorão, não é? De forma alguma desafiado. Isso é um absurdo. Está no artigo 1º da própria LDB. A educação abrange os processos formativos, ipsis literis, em bom latim, né? Que se desenvolvem na vida familiar. Primeiro na vida familiar, depois na convivência humana, depois no trabalho, depois nas instituições de ensino, depois pesquisa. Por que eu estou usando tanto depois? Porque quando eu falo, a lei faz referência à convivência humana e à vida familiar como primeiro e segundo elementos, ele está negando que a escola seja a proprietária. Ponto. Depois, quando ele diz que é a relação do trabalho, ele não está falando da carteira assinada, porque existe trabalho formal e informal. Sim. Várias formas de trabalho, historicamente, ao longo da história da humanidade. Pensarmos que a Base Nacional Comum Curricular, ela não é currículo. E é um absurdo que Secretaria de Educação, município ou escola entendam a Base Nacional Comum Curricular como um currículo. Ela não é um currículo. Ela é uma base para elaborar. Todo currículo deve ser de autoria do professor, deve ser de autoria do colegiado, não é? E passar por uma aprovação plena. Ou seja, quais são as situações no âmbito da instituição escola que disponibilizam esses currículos para que a própria comunidade possa se ver nesse currículo. Então, passa a ser um currículo eurocentrado, passa a ser um currículo disciplinarizante, centrado no conteúdo e não na vida. E todo mundo não tem que ir para a escola para fazer universidade. Todo mundo não tem que ir para a escola para crescer e virar gente. Ela já é gente quando ela chega lá. Ninguém vai para a escola para se tornar uma pessoa. Ela chega sendo uma. A escola, ela pode fortalecer, ela pode aprimorar, mas ela não tem o poder de fomentar um ser humano. Eu pergunto, e deixo a pergunta no ar, retoricamente, que universidade forma humano? Né?
Qual é o mestrado e o doutorado em humanidade no sentido profundo do termo? Então, quando a LDB e a própria Constituição fazem referência às manifestações culturais, e cultura, para Marconi, né, uma das papisas da antropologia do direito, né, ela se refere que não há quem não tenha cultura. Eu evoco na área de linguagem Barbosa, quando cita Ciro Pocente, no seu livro sobre cultura em 2013, chamando a atenção para a importância da oralidade. E numa comunidade de aprendizagem, a oralidade, a fala, ainda que eu seja mudo, ainda que eu seja surdo, mas eu me comunico. Então, é oralidade no sentido amplo do termo. É como eu extravaso o que eu tenho no meu interior, na minha psique, na minha subjetividade, e como eu me coloco neste mundo, que não é o mundo físico, não é o mundo biológico, é o mundo social que não está pronto para mim. Eu preciso escolher a que parte do mundo eu quero pertencer. Mas eu não quero um mundo estanque, um mundo cimentado, um mundo fixo. É um mundo volátil, que eu preciso colocar as minhas mãos para construí-lo, para significá-lo, para que eu tenha uma relação de pertinência com ele. E a ideia da escola, não é, numa visão conservadora, é diferente. Ela parte que o indivíduo está fracassado se ele não passar pela escolarização. Já dizia Terezinha Carraher, né, no seu livro. Não adianta pensar em 10 na escola, e se é 0 na vida, ou se é 0 na escola, pode ser 10 na vida. Essa relação é movimento. Comunidade de aprendizagem é movimento. Mas é movimento que se faz com as pessoas e pelas pessoas e para as pessoas. Não para o mundo do trabalho, não para o diploma, não para a nota, não para um pódio. Esse é o melhor. Na comunidade de aprendizagem, todos são melhores, porque são seres que existem de modo singular. E a sua oralidade, a sua forma de sentir, a sua forma de fazer é que dá sentido a isso. Eu quero apenas reticenciar dizendo, gente, pelo amor de Deus, vamos lembrar que pela história da humanidade, nós tivemos menos tempo com escolarização, com escola formal. E isso não impediu que as pessoas fossem aquilo que são, humanas. Quem tem estragado a humanidade do humano é a escola. A escola dá contribuições, mas se for avaliado no que ela prejudica, nós iríamos fechar todos os prédios e voltar a uma vida de comunidade, convivendo com a natureza, com a flora, com a fauna, com os idosos. É como, vou usar aqui uma metáfora muito rápida, é pensar como se estivéssemos numa comunidade indígena, né? Todos estão nus. Quantos casos de pedofilia nós vemos avaliando de idosos ou de adultos entre os povos do Xingu, né? Ou seja, o europeu chegou aqui, ele encontrou comunidades no sentido excelente. No sul do Cazaquistão, entre o Império Inca, Maia, entre os Mongol, no Oriente, todos não precisaram de escola, precisaram de tornar fortalecido o que é comum e que fortalece a identidade das pessoas no respeito mútuo e assim amam a vida. Existem. Olha que coisa boa, poético, hein? Antes de eu passar a fala aí para a Josineide, eu gostaria, e não posso deixar de agradecer o Marcílio, é da Secretaria de Educação de Goiânia, Pernambuco, é isso mesmo? A Fernanda, que também está conosco, a Alcione Tiago, Maria do Carmo e o Felipe. E gostaria de dizer que nós estamos com algumas interferências aqui. Olha, a Fernanda disse assim, o que vislumbramos há tempos uma educação que sabe desenvolver os múltiplos saberes, né? Além disso, a Fernanda falou antes uma outra coisa interessante, tá? A Cidália também está dizendo aqui, olha, infelizmente, alguns professores não estão preparados, ou seja, não se preocupem com a pesquisa. Poxa, agora, pessoal, nós estamos apenas com 5 minutos. 5 minutos. Então, eu dou 2 minutos para a Josineide, 2 minutos para o Davidson para fazer as considerações da nossa live. Vai lá, Josineide, seu microfone está cortado. Destrava aí, colega. Então, uma das coisas que eu tenho para dizer é que não confundam comunidade de aprendizagem com comunidade de entorno.
mas que nós precisamos da comunidade de entorno para criarmos uma comunidade de aprendizagem. Precisamos mapear os potenciais que existem nessa comunidade para trazer para dentro da escola e tornar essa escola numa comunidade de aprendizagem, dentro dos pressupostos que as comunidades de aprendizagem elas nos conduzem. Precisamos aprender a aprender. Precisamos aprender o tempo todo. Precisamos aprender a desaprender para aprender de novo, né? E aprender de forma diferente. Que o engessamento não nos alcance. E que nesse momento que estamos passando de mergulho no próprio eu, né? Que estamos aí com perdas de familiares, que estamos com inúmeras possibilidades e impossibilidades, que não percamos a fé. Que nós possamos ver em tudo e em todo o tempo e até o fechar dos olhos possibilidade de aprender em todos os espaços, com qualquer pessoa, seja ele o padeiro, seja ele a vizinha, a costureira, a rendeira, seja ele a merendeira seja ela a merendeira da escola, seja com a mãe, seja com o pai, seja com qualquer pessoa, mas que aprenda. E que vamos aprender a aprender sempre e juntos, que é muito mais bonito. Professor. Obrigado, querida Josineide. Parabéns, parabéns. Uma grande doutora chegando com força, né, para dar contribuições importantes. E nesse sentido, eu evoco, né, todos que estão ouvindo, e são da educação básica, sobretudo, sintam-se convidados a ingressar em programas de mestrado e doutorado no Brasil ou fora, né? Se desejar conhecer o nosso programa na Universidade del Sol, acesse o site, né, mestradomercosul.com.br, mestradomercosul.com.br. Lá você tem várias informações. Acompanhe nosso Instagram, cia.oficial. E dizer o seguinte, a todos os que estão conosco e a todas, obrigado em particular, 2 pessoas que fizeram citação direta, né, a minha pessoa, respeitosamente a todos, a Maria José Almeida, da SEDUC de Goiânia, muito obrigado, carinhosamente, respeitosamente, humildemente, e a Cidália também, e a todos os demais, professor Rovani, professora Darli, professora Roseli, professora Luciana Fátima Pescador, enfim, todos do nosso programa lá da Universidade del Sol, em Assunção, no Paraguai. Lembrar a vocês que é tão importante que nós não permitamos que se compreenda Base Nacional Comum Curricular ou currículo como tudo o que o indivíduo precisa aprender. Está no artigo 9º da LDB, inciso 5º, estabelecer a colaboração dos estados, Distrito Federal e municípios para competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e médio, em todas as suas variáveis. Que norteam os currículos e seus conteúdos mínimos. De modo a assegurar a formação básica comum. Portanto, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz o que é mínimo, não o que é máximo. No currículo antigo se falava da parte diversificada. Hoje nós não precisamos falar mais de a parte diversificada ou os temas transversais. Pensar na comunidade é pensar na identidade local, é pensar na identidade regional, é pensar nas pessoas que existem ali. E nenhum livro didático vai dar conta disso. Nenhum plano municipal de educação vai dar conta disso. Essa responsabilidade é de todos que fazem a escola. E como atua a professora Josineide, por favor, não ignorem a fala de uma criança. A criança tem um espaço maravilhoso para discutir. Esse é um ganho, inclusive, na base comum curricular, porque ela trabalha a experiência para a educação infantil. Isso é um elemento importante. Não mais a provinha e o conteúdo. Então, sentir. É como bem disse o programa da Unesco para a educação planetária no século XXI. Educação por pilares, que não é de governo nenhum. Tem governo fazendo política com aquilo que não é dele. Educação com pilares é uma proposta para a educação planetária promulgada na década de 90, pela ONU para o mundo. Então, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer. Sabe o que tudo isso diz? Na filosofia da linguagem, nós não sabemos nada disso. Achamos que sabemos. E eu quero aproveitar para fazer um merchan
pegando a sua fala, doutor Davidson, do livro da Josineide, Escola, o Projeto Âncora. Olha só, um outro livro aqui para gente, muito bem. E quero dizer a vocês, estamos no final da nossa live, infelizmente, passou o tempo muito rápido, mas ainda dá tempo, 30 segundos para você. Tira print, tira foto, posta lá no seu Instagram, seu perfil tem que estar aberto, posta lá e marca a editora Scott e fala, #quero livro. Amanhã será sorteado este livro aqui, ó, e entregue a você. Pessoal, agradeço demais a participação de todos que estiveram aqui conosco. Foi uma bela discussão. Daria para a gente ficar horas e horas aqui, mas o nosso tempo é limitado. Então, eu gostaria de agradecer, doutor Davidson. Eu posso dizer, doutora Josineide, que está aí, já está defendendo o doutorado. Então, agradecer a vocês dois pela simpatia, por esse momento teórico-prático de discussão. E pessoal que está aí nos assistindo, seja ao vivo ou depois que ficará gravado, procure-nos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Estamos aí para compartilhar conhecimentos. Formação de professores é a nossa temática central e hoje discutimos com o Dr. Davidson e a doutora Josineide comunidade de aprendizagem. Obrigada a todos, bom descanso e vamos lá, produzindo mais conhecimentos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Adquira o livro. Claro, adquire o livro, né, gente? Lembrando que o artigo está no livro também. Está na Amazon. Isso. Bora adquirir. Obrigado a todos.